No vídeo de hoje eu vou começar fazendo uma pergunta bem interessante a vocês. Por que, infelizmente, aqui no Brasil, as bikes, né, as bicicletas, elas costumam vir com preços exorbitantes? Será culpa do governo, né? Será culpa das empresas? Vamos abordar um pouquinho esse tema aqui hoje. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. Esse tema é um pouquinho complicado, né? Infelizmente, no Brasil, a carga tributária, sim, né? Se você diz que os impostos são os responsáveis pelos aumentos, né? E pelo preço, né? Pela composição de preço das bicicletas, você não está errado. Infelizmente, aqui no Brasil, as bikes elas sofrem uma variação em relação aos impostos muito grande, né? Chegando muitas vezes aí perto de 40%. Que é uma taxa, né, bem pesada para um produto que é considerado algo de lazer, né, de atividade física para você que está comprando. Chega a ser mais pesado até do que outros produtos não essenciais, né, como bebida alcoólica, cigarros, enfim. Então, o governo acaba onerando muito, né, e taxando de forma abusiva as bicicletas aqui no Brasil. Então, sendo o governo, né, sendo os impostos, o principal fator que faz com que as bikes se tornem caras, eu não vejo muita alternativa também em relação às empresas, né, porque as empresas elas possuem os custos operacionais, que a gente vai abordar um pouquinho isso aqui, certo? Só para analisar, galera, olha só. Minha última bike eu comprei em 2021, certo? Estou com a nota fiscal aqui, vou mostrar no vídeo para vocês darem uma olhada. O quanto é absurdo o preço que a gente paga de imposto comprando uma bike nova, infelizmente. Comprei a bike em 2021, como eu falei, por R$ 12.978,23. Galera, muito pesado, né? A minha última bike é um valor assim para pessoas que não têm um nível financeiro tão bom, né? Às vezes acaba custando muito. A gente paga porque gosta do esporte, é algo que faz bem para a gente, e então a gente permanece. Mas é, é de se analisar, é de se pensar muito, né, nessa questão dos impostos aqui no Brasil. Eu digo isso porque alguns países, né, como Alemanha, Itália, eles acabam, de certa forma, ajudando, né, as empresas aí e subsidiando para que as pessoas, né, de certa forma incentivando, comecem a utilizar as bicicletas em detrimento de outros veículos, né, até com a finalidade de evitar uma maior poluição do planeta, dos países. Então há uma conscientização global, né, em relação a isso. Alguns países aqui da América do Sul, inclusive Chile e Argentina, eles têm uma carga tributária bem menor, né, 50%, às vezes 100% menor do que aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Olha só, galera. Então, como eu falei para vocês, né, paguei R$ 12.978,23, um preço que já é, de forma relativa, muito alto, né, para o padrão da maioria dos brasileiros, infelizmente. E de impostos aqui, eu estou vendo que foi pago 36,48%. Isso está na nota fiscal, tá bom? Eu vou deixar aí no vídeo para vocês. O que corresponde a R$ 4.917,80. Então já imaginou você hoje você compra uma bike, uma bicicleta de R$ 13.000, você está pagando R$ 5.000 de impostos ao governo. Infelizmente, não tem para onde correr, né? Pode acontecer uma variação um pouquinho para mais também, chegando aí próximo dos 40%, infelizmente. As empresas, elas ficam meio que um pouco de mãos atadas, galera. Existem custos operacionais, né? Custo de fabricação, custo com marketing, custo com pesquisas para trazer inovação em relação às bicicletas. Antes a gente via que as empresas importavam muito, né, inclusive os quadros e outras peças aqui para o Brasil, né? Hoje está mudando com um cenário aí
de empresas brasileiras de fabricação de bicicletas, a gente acredita que essa carga pesada de custos, né, ela está diminuindo. A gente observa também que, infelizmente, nas empresas elas ficam refém do próprio governo, né, cobrando isenções, né, no IPI, cobrando outros tipos de isenções também, para tentar passar aí para o cliente preços melhores em relação às bicicletas. Mas chega-se a um termo de custo de fabricação hoje em relação à bicicleta, variando aí entre 30% e 35%, ou seja, todo o custo de fabricação de uma bicicleta ela vai ficar praticamente equivalente, né, ao que foi cobrado em relação aos impostos. Então, a empresa tem 35% mais ou menos de custos, né, de despesas para fabricar também uma bicicleta, uma bike. Nesse sentido, você já tem uma composição aí de preço, né, absurda, né, 70% aí da bike ficando ali 30% mais ou menos como média de lucro, o que não chega a ser ruim, né, para as empresas, mas se ela diminuir ainda mais esse percentual de lucro, fica muito complicado, né? Fica numa linha tênue, né, para que as empresas elas não façam investimentos aí nesse setor, né? A gente precisa que as empresas reativem fortemente. Depois da pandemia, o setor de bicicletas, né, deu uma queda, isso aí é notório. A gente percebe que está voltando de forma bem lenta, né, de forma gradual, inclusive as empresas também passando a oferecer novas bicicletas com boas promoções aí. O que pesa é que também as empresas não colaboram, né, as empresas não ajudam. Elas tendem a estacionar, equacionar o preço, né, mas infelizmente o que é que acontece? Né, elas diminuem a qualidade dos equipamentos que vinham nas suas bicicletas. Ou seja, se uma bicicleta anteriormente ela vinha com freio Deore, né, hoje elas já estão apresentando essa mesma bike com um freio ali de qualidade inferior, né? E isso em suspensão, isso em rodas, né? Enfim, então acaba gerando para o cliente ele comprando essa bicicleta, né, por um custo que não vai fazer um benefício tão bom assim, né? Não vai ter um benefício tão bom porque em breve ele vai ter que ter despesas, né, ter custos fazendo atualizações, fazendo upgrades na bicicleta. Infelizmente, esse é um cenário, né, que a gente vê de forma bem casual, né, de forma bem rotineira aqui no Brasil. Infelizmente, uma carga tributária muito grande. A gente vê, né, em relação às empresas ali da China, como o AliExpress, muitas pessoas aqui no Brasil recorriam ao AliExpress para poder comprar peças ali de bikes, né, de bicicletas que realmente tinham um bom preço. Agora, com a remessa conforme, as pessoas estão sendo tributadas não só no ICMS, mas na retenção dos impostos relacionados aos 60% do imposto do produto diretamente ali na plataforma de compra, não só do AliExpress, né, mas da Shein, do Shopee. Né? Infelizmente, a gente já está vivendo isso, né? Isso é uma nova realidade, o que está encarecendo muitos produtos para que as pessoas possam comprar aqui, os ciclistas, né, os consumidores, infelizmente. Né, é muito lamentável nessa carga tributária aqui no Brasil, né, o que faz com que as empresas elevem muito os custos da bicicleta, porque não é fácil. Né? Você vê em outros países, né, os países dando subsídio para que as pessoas utilizem a bike, né, facilitando impostos, né, facilitando o acesso a empréstimos para poder a pessoa comprar ali, né, e consumir uma bicicleta, ter um estilo de vida mais saudável, além também de evitar excessos, né, de poluição do planeta. No Brasil, parece que anda na contramão do mundo, infelizmente isso aí é uma ressalva, mas o que eu queria trazer mais ou menos para vocês, né, é isso. Né? Infelizmente, essas são as consequências, né, dos impostos aqui no Brasil. Infelizmente, essa carga tributária maciça faz com que as bicicletas
elas sejam um absurdo de caras. O terceiro ponto, galera, é em relação ao salário do brasileiro. Infelizmente, nós temos um salário aí que não está entre os maiores, não só da América do Sul, mas também de outros países aí do mundo, principalmente esses países que conseguem ter uma relação de equilíbrio custo-benefício de suas bicicletas um pouco maiores. No caso do Brasil, a gente não tem um poder de compra, né, da moeda de forma efetiva. Muitas vezes a gente precisa pagar numa bicicleta ali 20 salários mínimos, né, que em outros países 3, 4 salários mínimos eles já conseguem, né, comprar aí uma bicicleta muito, muito boa. É diferente daqui do Brasil, né, que o custo, né, da nossa moeda, infelizmente, é muito baixo, né, a moeda da gente é muito desvalorizada em relação ao dólar, em relação ao euro, e isso causa, né, um desconforto, né, e um principal ponto ali quando a gente vai fazer conversão na hora de comprar uma bicicleta, né? A gente vê comprando, por exemplo, um americano comprando uma bicicleta muito top aí por 3, 4 salários mínimos, enquanto aqui no Brasil a gente precisa pagar 10, 15 salários mínimos para ter uma bike, né, uma bicicleta equivalente. Então, galera, esses são os 3 principais, né, fatores que oneram e muito a questão da bicicleta, né, os preços e os valores, né, que a gente vê das bicicletas aqui no Brasil. Questão dos impostos, né, alta carga tributária, os custos operacionais das empresas, né, que aumentou, é muito diferente de um tempo atrás, e também a questão do salário do brasileiro, né? A desvalorização da moeda brasileira faz com que a gente não tenha capacidade de compra, um poder de compra mais efetivo, que faz aquela relação do que você comprou, né, você tenha um benefício maior em relação ao que você pagou. Então, galera, infelizmente, né, o cenário do Brasil é esse, né, muito difícil mudar. A gente vê um cenário muito preocupante. Agora as empresas aí lá da China sendo impostas, né, a elas ingressarem no remessa conforme, onde os impostos são recolhidos lá na hora da compra. E os ciclistas, né, nós consumidores, a gente recorria muito, né, a comprar algumas peças de ciclismo lá no AliExpress ou em algum outro site chinês. E agora os preços aumentaram de forma absurda, porque além do ICMS você vai estar pagando ali os 60%, né, de taxa alfandegária. Infelizmente os valores aumentaram praticamente que 90% aí devido ao remessa conforme do governo. Enfim, só lamentar mesmo o fato, né, dessa carga tributária ser uma das maiores do mundo, que tem incomodado os setores, né, o que tem incomodado as empresas no Brasil e também as empresas, né, de bicicleta. A gente espera, né, que a médio e a longo prazo isso possa mudar um pouco, né, e a gente consiga ter acessos, né, a boas bicicletas bem mais baratas. Mas infelizmente, talvez, né, isso seja para médio e longo prazo mesmo. A gente espera que entre aí governantes, né, que consigam equilibrar, né, e trazer esses subsídios aí para a gente ciclista também. Então, galera, esse foi meu vídeo de hoje. Se você gostou, comenta, né, me diz aí o que você achou, compartilha aí com seus amigos também, é muito importante para a gente. Vai lá no sininho, ativa as notificações de vídeos novos para chegar as mensagens, tá bom, para você, e você tá sempre podendo assistir nossos vídeos aqui. Grande abraço e até mais. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling